Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Cláudio Silva aqui. Se você é novo por aqui, não deixe de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar os nossos episódios e, claro, se inscrever. Ajude o nosso canal a crescer. Hoje a nossa convidada, Luciana Lopes, uma amiga de longa data. A última vez que a gente se viu foi há 30 anos atrás, já revelei a idade dela aqui. Hoje ela é psicóloga e aeromoça há 25 anos. 25 anos aeromoça, voando para o mundo inteiro, fala 3 línguas e a gente vai conversar hoje sobre os cursos, sobre a vida de comissário ou aeromoça. A gente vai falar de algumas histórias, então fique com a gente, mesmo você sendo da área ou não. Hoje o episódio vai ser muito bacana. Lu! Prazer revê-la 30 anos depois. E a gente aqui, a gente tá melhor do que lá atrás, né? A gente era jovem, era magrelo, enfim. Você vai contar o seu segredo aí. Então, meu Deus do céu. Pô, um prazer ter você aqui, Obrigada. nosso Hora Bar Podcast. Venho acompanhando você aí nas redes sociais, o teu Instagram, Voe Alto, e o teu pessoal também. Acho que o tema é muito bacana, você tem muita história para contar e eu acho que as pessoas precisam saber, conhecer mais essa história de voo, de voar, de aeromoça, comissário de bordo, comissário de voo, acaba confundindo muito as pessoas. Sim. E quem é passageiro que está lá voando, fazendo a tua viagem, sempre tem ali um comissário de voo para ajudar, para auxiliar, e é muito importante as pessoas saberem tudo o que se passa lá em cima, Sim, né? sim. E, enfim, vou deixar você se apresentar agora, Obrigada. quem é a Luciana Lopes, como começou sua história. Enquanto isso, vou preparar aqui o nosso drink de boas-vindas, lembrando que hoje os coquetéis serão sem álcool, porque daqui a pouco Dona Luciana terá que voar. Vai para onde? Vou para Londres. Vai para Londres daqui a pouco, saindo daqui, vai direto para o aeroporto e vai pegar um voo, vai fazer o trabalho que ela ama e vai contar aqui pra gente. Então, claro, vou preparar um drink sem álcool, né? Obrigada. Lu, manda ver enquanto eu preparo aqui. É um prazer estar aqui com você, né? A gente que se conheceu lá no colégio, então faz 30 anos, né? E que bom que as redes, assim como as redes nos ajudam a trabalhar, as redes também conectaram a gente de novo. Né? Conectou a gente de novo. Então, eu venho da aviação desde o início aí, né? Desde quando eu comecei a minha vida profissional, eu entrei para aviação. Foi algo que aconteceu inesperado, porque eu não sonhava, sabia? Tem gente que tem aquele sonho, eu quero... Não. O meu, na verdade, aconteceu para pagar a faculdade. Tá. Porque eu de psicologia. Eu sempre fui muito independente e eu não queria que meu pai tivesse que pagar minha faculdade. Eu queria pagar minha faculdade. E foi uma profissão que eu achei que... primeiro que eu ia viajar o mundo, né? E outra que ia dar condições de pagar a faculdade com tranquilidade. Então foi nessa que eu entrei para pagar a faculdade e não saí desde então. Estou há 25 anos, não saí. Então, mas como assim, você falou... Viu na TV? Viu? Porque não tinha redes sociais naquela época. Não, naquela época foi assim, Como que deu esse estalo? Eu fazia inglês num colégio, né? E nesse colégio tinha uma comissária. E foi ali que eu pensei, falei assim, gente, olha, uma profissão, né, interessante. Vou viajar o mundo, como comissário, vou ganhar dinheiro para pagar minha faculdade e ainda vai sobrar dinheiro. Falei, é isso. Tanto que... Quando eu entrei para aviação, o meu irmão que tinha se formado em engenharia, ele não ganhava o que eu ganhava. Eu falei, pronto, estou no céu. Literalmente estou no céu. E aí, entrei, naquela época não tinha acesso a nada. Eu fiz o curso. Na empresa, até posso falar, né? Porque o comandante Rolim nem está aqui mais hoje entre nós, né? Na época, o comandante Rolim tinha o curso na empresa dele. Eu fiz o curso na empresa dele, então eles já desenhavam o comissário como eles queriam. Né? E já entrei na aviação, fazendo a faculdade. Foi difícil, porque eu voava... Lu. Saúde! Nosso drink. Saúde! Bem docinho. Que delícia! Sem álcool, né? Porque eu vou voar hoje. Fica tranquila, hoje Fresco. Não tem álcool.
Apesar de nosso todo aparato aqui hoje é sem álcool. E os drinks com álcool sem álcool saem bastante? Sai bastante. Porque Até a gente tenta fazer os drinks sem álcool com a mesma roupagem de um drink alcoólico, né? Para quem estiver tomando um drink sem álcool, também atrair a atenção das outras pessoas e falar assim, puta, que drink é esse? Tal? Nossa, é sem álcool? Não acredito e tal. Porque a gente costuma ver os drinks sem álcool muito sem graça, né? Sim, o copo com suco, um xarope, enfim. E faz uma diferença. Faz uma diferença. Nós tínhamos, hoje a empresa ao qual eu trabalho, nós não trabalhamos com primeira classe, mas eu trabalhei muito tempo, a gente tinha primeira classe, né? E nós trabalhávamos muito com drinks, mas eu não sei. Imagina, a gente tinha carta e a gente seguia, né? Diferente de você, imagina um profissional da área, né? E nós fazíamos ali os drinks, mas nunca ia chegar, meu Deus do céu, a isso. Mas saía. Saía, de algum jeito saía. Mas aí voltando... eu voltei e eu comecei na aviação. E eu comecei nova, né? Eu tinha 19 anos quando eu entrei na aviação. E eu entrei numa empresa que ela estava crescendo no mercado. Tá. E a minha proposta foi exatamente essa. Era entrar numa empresa que tinha uma empresa maior, né? Que hoje, infelizmente, nós não temos mais, a Varig. E a Varig ainda estava contratando, mas a minha proposta era entrar numa empresa em que eu crescesse junto com a empresa. Eu era uma menina, 19 anos. Era crescer junto com a empresa, né? E assim foi. Fazer parte ali Fazer parte, dia a dia. E assim foi. A empresa cresceu muito, né? Cresceu muito rápido. E nós fomos já para os voos internacionais. Eu estou nos voos internacionais, estou com 25 anos de empresa. Eu estou nos voos internacionais hoje há 24 anos. Com um ano de nacional, já fui para os voos internacionais. E os voos naquela época não era para qualquer um, né? Era muito difícil. Não, muito difícil. O acesso, principalmente voos internacionais. Hoje não, hoje está mais facilitado, hoje o acesso é muito mais fácil. Tem o lance das milhas que consegue te ajudar a comprar. Antes, eu entrei na aviação onde existia aquele glamour de quem andava de avião, era só pessoas de um nível aí, do nível classe média para cima. Né? Hoje não, hoje você tem acesso, tem passagens muito mais acessíveis. Mais companhias. Mais companhias. Mais concorrência. O que hoje para nós, em relação a cliente, a gente trabalha muito. Hoje eu estou como comissária, eu faço um voo por mês, mas eu trabalho no setor de treinamento, então eu desenvolvo treinamento, eu treino comissários e pilotos, né? Além do consultório e além do meu curso online, que eu tenho um curso online para preparar os comissários para entrar no mercado de trabalho. Até os pilotos você dá treinamento. Até os pilotos eu dou treinamento. Dou treinamento. Mas por quê? Porque eles precisam ter a... Nós temos carteiras específicas de cada avião e dentro dessas carteiras nós temos a regulamentação e alguns treinamentos eles têm que ser validados. Por exemplo, treinamentos de emergência. Nós treinamos emergência a bordo. Então, uma vez por ano, esses pilotos, esses comissários, eles têm que voltar para a área do treinamento, onde nós fazemos treinamento de simulações. Então, nós colocamos simulações de emergência. Para ter uma reciclagem e aplicar coisas novas. Para ter uma reciclagem, isso. Então, para saber se eles estão colocando o procedimento adotado, né, se eles estão fazendo o procedimento, se eles estão conseguindo lembrar, por exemplo, dos procedimentos e efetuar aquilo com sucesso. Nossa, então, esse é um treinamento que vem os comissários, vem equipe, vem comissário e pilotos trabalhando em conjunto para resolver aquela pane. Então, todos esses acidentes, né, que acontecem, nós treinamos ele fora, né? A gente tem um mocap que a gente fala, é uma área de treinamento onde a gente tem um avião onde a gente faz toda a simulação como se fosse real. Vocês vão para um cenário real ali. Vai para um cenário real e eles não sabem qual que é. Olha que legal. Esse é o efeito surpresa. As pessoas nem imaginam. Não, eles não sabem qual vai ser. Eles sabem que vai ter uma emergência e diante das possíveis emergências que nós temos, ele tem que saber como conduzir. E não é só saber como conduzir, não é só saber como gerenciar. Nós temos para cada emergência um procedimento e ele tem que colocar exatamente aquele procedimento. Então, isso nós treinamos. E é bom porque, assim, tem o fator humano, tem o fator técnico e tem o fator humano que também colabora ali para o fator técnico. Tem que tomar uma atitude ali, né? Principalmente agora, assim, tudo que a gente sofreu aí com pandemia, com doenças que são altamente inflamatórias. Eu trabalho, em psicologia, eu trabalho na área de neuropsicologia, então é essa área que eu trabalho. A área cerebral, o quanto isso afeta, o quanto o estresse afeta, por exemplo, o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso crítico, a nossa avaliação, o nosso raciocínio lógico. Olha só. Porque, por exemplo, você vai fazer um drink. Vamos supor que você vai fazer um drink, tá? Se você tiver se você tomou dois copos de uísque, você concorda que isso vai alterar até o manejo de você fazer o drink?
Você perde Agora, o reflexo. Você perde o reflexo. A atenção, né? o Malabarismo, foco. se você for fazer um malabarismo com você fala assim, não faço, eu tomei 2 drinks, não vou fazer. Agora, imagina isso num avião. Né? Por isso que nós temos uma regulamentação específica do tripulante. Por exemplo, hoje eu vou fazer um voo, eu não posso beber, eu tenho que ficar no mínimo 12 horas aí, 12 horas sem uso de nenhuma bebida alcoólica. Ou até medicações. Medicações. Tá? Tem algumas medicações que a gente não pode fazer uso. Por exemplo, uma medicação muito que as pessoas acham que é uma medicação simples, Tramal, que é uma medicação que ele mexe com o sistema nervoso central. Tá. Baixa a sua cognição. Aí você tá X mil pés de altura. Exatamente. Então, o seu raciocínio não vai ser o mesmo. Entende? Olha só. E isso vai prejudicar. Porque ali na aviação é tudo muito rápido. As coisas, emergência acontece assim muito rápido. Por exemplo, um piloto. Imagina um piloto, vamos supor que a gente vê muito aqui que, para nós, isso é um procedimento normal. Quando você vem para pouso, que você tem o wind chill. Wind chill é corrente de ventos, ou seja, você tem ventos cortando de várias direções. E dependendo dessa corrente de vento, o avião, ele não tem um controle. E aí, de repente, você não pode pousar. Não, isso aconteceu comigo. Eu até me assustei. Eu sou meio cagão com voo, assim. Adoro voar, adoro viajar, mas eu sou super cagão. E aí, nós estávamos voltando, acho que de Juiz de Fora, que a minha esposa é mineira. Foi pousar aqui em Congonhas. Na hora que foi pousar, ele arremeteu e subiu. Aí eu falei, Raquel, subiu de novo, tá acontecendo alguma coisa. Já comecei suando, mão gelada, não sei o quê. Coração acelera. Não, aí quando ele chegou, aí eu olhei assim, tava em Alphaville, que eu olhei pela janela, eu falei, nossa, pra fazer a manobra, ele teve que ir até Alphaville pra fazer o retorno e voltar, né? Aí foi que ele anunciou, ó, teve ventos, isso que você falou, a gente não conseguiu. Mas por quê? Se ele vai, o avião pode sair da pista. Porque o avião pode sair da pista. Porque daí ele, por mais que ele tenha o controle do avião, você tem ventos que vêm de várias direções. É comum e aí isso? É comum. E aí você não tem como controlar. Porque uma coisa é você saber que o vento está, por exemplo, você está vindo pousar, você está vendo que o vento está vindo à direita e você jogar o avião um pouquinho mais. Outra coisa é vir ventos de todas as direções e você não saber como você vai jogar para a direita, você joga para a esquerda, para onde você joga. Né? E como que ele sabe disso? Mecanismos que avisa? Ou não, a gente tem o avião o faro mesmo, dele mesmo. Não, o avião mesmo ele avisa, né? Às vezes, por exemplo, alguns pilotos já reportam ou a torre de controle já reporta, mas o avião ele já mostra pra gente ter uma corrente de vento, quantos quilômetros por hora tá o vento, dependendo também. Porque imagina, quando um piloto vai pousar, ele tem que pensar, ele tem vários fatores ali, né? Vamos supor nesse voo que você fez, para ele arremeter. Então, vamos supor que ele está vindo para o pouso. Quando ele vem para o pouso, ele está fazendo todos os procedimentos. Então, o que sai fora? Corrente de vento. Vem uma corrente de vento do nada. Pode vir. Uma corrente do vento do nada. Nessa hora, ele tem que pensar, que aeroporto que eu estou? Porque cada aeroporto tem um tamanho de pista. Para onde eu vou? Entendeu? Ele tem que pensar, quanto que eu tenho de combustível? Porque dependendo do combustível, esse avião está mais pesado para pousar. Então ele tem que pensar quanto que eu tenho de combustível, que pista que eu tô, qual o tamanho da pista. Nossa Senhora. Quantas pessoas eu tenho. Eu pouso nessas condições que eu tenho de vento e de pista e de combustível. Ou de peso. Ou não, eu arremeto. É milésimo de segundo que ele tem para pensar. Eu pouso ou eu vou arremeter? Tem que calcular o risco assim muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Né? Então, por isso que a minha preparação que eu faço para os pilotos no meu consultório é exatamente prepará-los na parte de habilidades não técnicas. Porque uma pessoa fora de controle, por exemplo, um piloto fora de controle, seja por problemas pessoais, seja por estresse, seja por fadiga, ele tem um tempo maior de raciocínio. Imagina que, vamos supor, numa situação como essa, ele tem que pensar em 30 milésimos de segundos. Imagina ele pensar isso, ele tomar essa decisão em 1 minuto. Já era, o avião já pousou. Entendeu? Não tem esse tempo. Não tem esse tempo. E o avião cheio de gente. E o avião cheio não tem esse tempo. Assim como nós também, se a gente tiver uma emergência médica, nós somos comissários, nós somos socorristas, nós temos treinamento de primeiros socorros. Isso é legal. Nós somos socorristas. Então, por exemplo, um comissário fora de controle emocional, por exemplo, ele pode levar uma vítima ao óbito. Ele pode fazer uma massagem, né, um RCP, uma massagem indevida num passageiro e levar o passageiro ao óbito, ao invés de salvar a vida. Porque nem todo... Por uma questão de ansiedade... Nem todo voo tem um médico ali com o passageiro, né? Ou uma questão de falta de controle. Assim também uma situação de emergência, um princípio de fumaça de fogo a bordo.
né? A tripulação ela é preparada para isso. Uhum. E ela tem que agir muito rápido. Uma tripulação que demora, isso são vidas. E a gente não está falando só da minha vida, estou falando de todos que estão ali a bordo. Hoje nós temos aviões de 410 passageiros. Pois é, não. Então, a responsabilidade, às vezes, quando eu paro, às vezes eu estou no meio do oceano, assim, atravessando, né? Igual eu vou para Londres. Então dá o quê? Quase umas 5 horas de travessia. A gente vai atravessar a lagoa, né? Uhum. Então são 5 horas de travessia da lagoa. Você pensa no meio do nada. No meio do nada. Né? Se acontecer alguma coisa ali, e aí? É você e você. É a tripulação que está ali para aqueles 400 passageiros, sabe? Então, os tendo que tomar atitudes muito rápidas, assertiva, muito rápido, muito. E controlar a tensão, porque assim, imagina começa a ter ficar nervoso e começa a falar alto e começa a discutir. Você tem que também ter esse... Essa é uma área que eu trabalho bastante. Por exemplo, na empresa ao qual eu trabalho, todo comissário, quando ele entra, a primeira aula dele é de inteligência emocional. Que é algo, por exemplo, que nós não temos difundido na nossa educação brasileira. Sim. Educação emocional. Uma pena. Né? Uhum. E por quê? O quanto isso influencia na segurança operacional. Porque muitas vezes a gente fica muito com o técnico. Por exemplo, você aqui fazendo seus drinks. Você sabe o que tem que fazer, o que você tem que colocar. Mas não é só isso. Né? Tem a sua segurança. Tem a segurança do cliente que está aqui quando você entrega uma taça para ele. Que uma taça pode quebrar, dependendo de como você está ou onde você está. O próprio ingrediente. Exatamente, dependendo do que você coloca, né, adulterar. Então, veja, eu acho que esse princípio de inteligência emocional, de quanto você controla para você fazer o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho com segurança, o seu trabalho também requer um cuidado, né, da quantidade. Por exemplo, a bordo, não sei se você sabe disso a bordo. A bordo, todas as bebidas, você não pode consumir a sua bebida. Vamos supor, eu embarquei com o meu uísque e eu vou consumir. Não, porque quem tem o controle dessas bebidas somos nós. Tá. Então, o passageiro ele não pode fazer uso da bebida alcoólica que ele embarcou. Por quê? Porque nós temos um controle. E dependendo do problema que nós tivermos a bordo, de conduta comportamental proveniente de uma taça, 2, 3 de vinhos, a gente corta a bebida do avião inteiro. E acontece muito, né? Porque as pessoas hoje elas estão muito estressadas, tensas. Então elas vão voar, elas tomam ansiolítico, elas tomam remédio e elas não. E aí elas misturam com uma taça de champanhe, né? Uma taça de vinho, e é onde as coisas acontecem. Acontece. É por isso assim, eu adoro viajar e adoro voar, como eu falei, mas eu fico tenso quando sobe. Quando tá lá em cima, que já tá tranquilo e tal, mas pra decolar e pousar, eu fico muito tenso. E aí eu mesmo não gosto de beber bebida alcoólica quando tem disponível, porque eu não sei o que vai ser minha reação lá em cima. E outra, se eu começo a ter alguma coisa aqui, saio do eixo... Vou pra onde? Não dá pra eu sair, vou tomar um ar. Não tem como, né? Então, mas aí você tem um controle de você mesmo, você já sabe o seu limite. Tem pessoas que não, a grande maioria não. E acontece muito. Né? Muito. O índice de comportamentos indisciplinados a bordo aumentou consideravelmente depois da pandemia. É mesmo. Eu acho que até pelo momento que o mundo tá passando, né? Por tudo que vem acontecendo. E assim, você não tem que fazer ali. Porque é diferente você estar num outro estabelecimento que você tem para onde mandar a pessoa ou ligar para a polícia. Pois nós não temos. Não, é um voo de 5 horas, 8 horas. 34 mil pés de altitude, né? No meio do oceano. E aí, você faz o quê? Alija igual combustível? Não dá. Não dá para alijar o passageiro, entendeu? Você tem que lidar. Você perguntar se ele quer um paraquedas. Quer um paraquedas? Quer um paraquedas, né? Não tem. Então, assim... As tripulações, elas têm que estar muito bem preparadas. Tem. E é onde entra a inteligência emocional. É onde entra, porque assim, não basta só a parte técnica, né? Muitas vezes você precisa dessa inteligência emocional, pra controlar as suas emoções para saber lidar com aquela demanda. Não, e o que você falou uma coisa legal, que assim, o comissário que está lá em cima, ele também é um ser humano. Sim. Ele também tem a vida dele, ele também tem os problemas. Muitas vezes ele está lá voando, mas a filha... tá doente em casa, ficou com o pai, enfim, ou a mãe. E como você tem um controle de sabendo que você precisa trabalhar, eu preciso estar aqui, mas a minha filha tá doente, a minha esposa tá no hospital, a minha mãe tá internada. E aí, por exemplo, o pior... com a minha responsabilidade. O pior, uma emergência acontece. O que passa na sua cabeça? Você vai passar o quê? Minha esposa, minha filha...
Só que você é o líder ali. E se você não for o líder, o passageiro vai ser. E ele Você não tem passa conhecimento nenhum. você passa isso para a pessoa. A sua Exatamente, fragilidade, você acaba exatamente. passando para a pessoa. A primeira coisa Olha que acontece quando... pequeno. Pode ver na turbulência. O avião balançou, os passageiros já olham para você. Aí Não, você tem que estar, né? Não, turbulência... Não, a hora que o piloto fala assim, ó... tripulantes, sentem e apertem os cintos, a gente vai passar por... Quando ele fala tripulantes, por uma área de instabilidade, quando fala tripulantes, eu já falo assim, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Porque se fala assim, senhores passageiros, mas ainda lá o comissário tá passando com suquinho, tá passando com... Aí você fala, tá tudo tranquilo. Tudo bem, mas dá uma chacoalhada. A hora que fala tripulantes, que eles sentam, você fala, pronto, a casa caiu. Aí olha, começa a suar. Nesses 25 anos, eu tive uma situação que eu falei, meu Deus, para onde a gente vai? E eu tava na frente, chefe de equipe, né? Eu fico na frente dos passageiros, então todos eles têm a minha visão, né? É uma visão em que você tem a visão toda do avião. Tá. E a gente pegou corrente de vento, tava indo para Campo Grande, e a gente veio para aproximação para pousar. Então, quando eu vim para aproximação, a gente viu que estava tendo turbulência, e aí o procedimento geralmente, às vezes a grande maioria a gente já vem e já pousa direto, mas o procedimento a gente dá um visual, faz uma volta e depois pousa. Tá. E aí quando a gente chegou para pousar, eu vi que ele fez um visual, né? Ele fez um visual à direita para seguir. Eu falei, trocou a pista, trocou o vento e trocou a pista, né? Então ele fez uma volta, né? Eu entendi. E aí quando ele chegou aqui, aí ele fez uma outra volta, tipo um 8. Eu falei, nossa. Opa. E eu falei, não, tudo bem, né? O vento trocou de novo, ele voltou para o ponto, né, inicial. Quando ele chegou no ponto inicial, ele voltou de novo. Opa, isso aí falou, eu falei, opa. Tem alguma coisa Deus, estranha aí. Agora a coisa tá... E aí eu perdi um pouco da referência do que eu tinha, né? Eu perdi um pouco da referência. Esse avião que a gente voava, eu não tinha muita visualização da área externa, da posição que eu estava sentada. Porque ali é o momento de pouso. Decolagem e pouso é um momento de tensão para a tripulação. É o momento que a gente está muito concentrado, né? Em que avião que nós estamos, quais são os passageiros que eu tenho, que aeronave que eu tô, que pista que eu tô, para onde eu tô indo. Por exemplo, Santos Dumont. Já pousou no Santos Dumont, no Rio de Janeiro? Já pousei. Cara, qualquer coisa ali você cai na água. É horrível. A aproximação no Rio de Janeiro é surreal. Tanto que os comandantes que fazem ponte aérea são comandantes específicos. Não são todos os comandantes que fazem ponte aérea. Porque a região ali, ela é bem assim, tem a região das montanhas que você passa, você entra assim num vale para chegar no aeroporto que está no meio de uma água. Você fala, meu Deus do céu. E agora? E agora? Né? Então, esse fator, o fator humano, que é 85%, de acordo com a pesquisa de Harvard, 85% dos acidentes aéreos são provenientes de fatores humanos. Olha só. Fator técnico, você estuda, você fica em cima, tem treinamento. Tá. E o fator humano? Você se atualiza. E o fator humano? E você ali, né? O teu psicológico. Que na nossa educação, infelizmente, na nossa educação brasileira, nós não temos enfatizado isso. E aí cabe o que? A responsabilidade joga para as empresas. Tanto que o primeiro treinamento que os comissários têm ao entrar é inteligência emocional versus operação, segurança da operação. Que é tão primordial. Nossa, isso. E as turbulências, elas se dão por quê, assim? São ventos mesmo? Vários fatores. Camada de ar quente. Aí eu tinha que trazer um instrutor técnico aqui para você. Vários fatores. Corrente de vento, né? Tem massa de ar quente com massa de ar frio, por exemplo. Geralmente, quando a gente está... Voos internacionais, quando, por exemplo, o Brasil está muito quente, vamos supor, e a gente está indo para Europa, né? Estou indo para Londres, que está muito frio. Então, tem aquele choque térmico de massa de ar quente tempo com massa fechado de ar não frio. Tem nada a ver. Tempo fechado tem por conta da... Eu tenho um cagão, assim, quando eu chego no aeroporto, puta, o tempo tá fechado, tá garoando. Falo, será que dá pra voar? Depende do que é o tempo fechado, né? Pra gente, assim, nós estudamos as nuvens, por exemplo, o comissário também estudam as nuvens. Então, dependendo da nuvem, tem nuvem muito carregada de energia, né? E aí, essas nuvens para passar, aí você não... Ou você dá uma volta, quando você vê o avião passando, assim, dando aquela volta, desviando, a gente tem que desviar. Dependendo da nuvem, né? Ela é muito carregada. Se você entrar ali, ela destroça o seu avião. Aconteceu um episódio comigo há 15 anos atrás. Estava voltando de Camboriú para São Paulo.
ele não conseguiu pousar e ele insistiu. Aí não conseguiu pousar aqui, foi para Guarulhos, não conseguiu pousar. Ele insistiu, entrou nessa, agora que você falou, ele entrou no meio da nuvem, começou a tremer todo, abriu as comportas de bagagem, aí começou a tremer e deu aquela queda, sabe? De parque... Aquela queda. Aquela queda que você sai... De montanha-russa. De montanha-russa. Deu a queda, ele falou, não dá para pousar. Aí foi pro rio, aí pousou no rio. Mas foi isso aí, entrou numa nuvem que tinha muita energia. Sim. Olha que doideira. É uma doideira. Para o passageiro, para o cliente, porque assim, imagina, o cliente, quando ele entra no avião, eu falo que, por exemplo, quando o cliente ele compra um bilhete de passagem, ele compra a experiência, né? E a comissária já está na experiência dele, porque ele já pensa o avião, né? E geralmente o cliente que entra, ele... Independente de quem seja, por exemplo, se entrar o diretor da minha empresa hoje dentro do avião, ele está regido pela tripulação, né? Ele tem que se desprender de quem ele é para entrar dentro daquele avião, né? E estar sob o comando daquela tripulação. Então, as pessoas hoje, elas ficam muito... Imagina uma pessoa que é um diretor ou que sempre tá no comando e ele está sob o comando de terceiros, que ele tem que entregar a vida dele, da família, né, nas mãos de terceiros, que é da tripulação e dos pilotos. Uma responsabilidade absurda. É uma responsabilidade absurda. Então, por isso que às vezes nós temos alguns problemas, por exemplo, mas não proveniente muito dessas pessoas. Porque as pessoas perdem o controle. Por quê? Como elas não têm conhecimento da aviação, porque o medo também ele é gerado pela falta de conhecimento. Tá. Né? O que é uma turbulência, Luciana? O quão seguro um avião é para entrar nessa turbulência? Tá. O tamanho do avião também influencia. Também influencia. Então, assim, o quão seguro de repente, a gente pousar sem uma turbina. O avião pousa com uma turbina só. Mas se você falar para o passageiro, olha, estamos com uma falha no motor... Perdemos o motor. Perdemos o motor. Pronto, a casa caiu. A casa caiu. Pelo amor, eu morro. E para nós, não. Para nós, isso é natural. A gente vai pousar com o motor, a gente tem uma autonomia. Né? Claro que depende do avião, mas a gente tem uma autonomia com um motor só. E ainda que nós não tivéssemos os dois motores, nós temos outros recursos de emergência para que a gente possa fazer um voo de segurança. Tá. Então, assim... O passageiro que não tem esse conhecimento gera um medo, porque você coloca a sua vida, muitas vezes da família, você está ali viajando com a família. Tá com criança, você quer proteger. Exatamente, entende? Nossa. E imagina, você viajando com a sua esposa e com a sua filha. Acontece qualquer coisa que você pensa. Minha família. Filha. Tem uma emergência. Se você vê que a tripulação, entre eles, não tem uma liderança e não sabe o que fazer, você vai tentar fazer alguma coisa. Essa é a minha área, é onde eu trabalho a liderança, é onde eu trabalho a gestão, é onde eu trabalho a inteligência emocional para colocar a operação, para eu conseguir fazer, porque eu também tenho medo. Você vai falar que você vai pousar no meio do oceano? Você acha que eu não vou ficar com medo? Vou. Lógico. Mas eu tenho que entender que ali naquele avião eu sou a chefe de equipe, que ali sou eu que tenho conhecimento e sou eu que vou tirar aquelas vidas dali. Se você for desabar, vai ter que ser depois. Se eu for desabar, depois. Desaba depois. Mas agora você tem que ser. E é impressionante que toda vez que a gente faz simulação de emergência, né, até os incidentes que a gente já teve, que a gente estuda, os tripulantes eles falam assim, na hora eu fui fazendo tudo, depois eu desabei. Tanto que a gente tem um protocolo, né, todo incidente ou acidente que acontece, a tripulação ela é tirada. Então, essa tripulação é monitorada, tem todo um trabalho em cima dessa tripulação, sabe? Mas vem o fato do desconhecido para o cliente gera um medo. Né? Gera um medo, falta do conhecimento. O que eu vou fazer, né? E muitas vezes ele não tem, né? Principalmente essas pessoas que estão acostumadas a comandar. E às vezes você tem que meio que não deixar de lado, mas... não pensar em toda a sua escola, todo o seu curso, mas você tem que tomar uma atitude ali agora. Então, assim, respirar e aí ter essa inteligência emocional para poder... E vai. Todos os processos, assim, todas as emergências que podem acontecer, isso nós temos em manual. Né? O que fazer? Por exemplo, um princípio de fogo, nós temos vários procedimentos. Desde um fogo no forno, um fogo no toalete, um fogo no compartimento de bagagem, um fogo no bolsão do passageiro. Para cada um deles é um procedimento diferente. Aconteceu recentemente, né? No Rio, acho que pegou fogo.
Tá subindo uma sempre fumaça, acontece, uma né? coisa, Sempre né? acontece. Que foi de uma empresa, aí eles saíram. Aham. Acontece, sempre acontece. Nossa, que doideira. Né? E é para isso que nós estamos lá. O que muitos dos passageiros às vezes não entendem, né? Que a profissão comissário de voo, ela surgiu para a segurança a bordo. E surgiu com as mulheres, as enfermeiras, proveniente o quê? Porque os clientes tinham muito problemas de saúde a bordo. Né? Então começou com as enfermeiras, por isso que era aeromoça, e aí depois foi introduzido os homens, que daí surgiu o comissário de voo e a comissária de voo. Ah, legal, legal. Então hoje é uma profissão que tem uma exigência muito grande, tanto que os processos seletivos, eles são muito difíceis, demora aí de 6 meses a 1 ano o processo seletivo. E é muito concorrido, porque as pessoas querem, porque é uma profissão que tem uma exigência muito grande, e por ter uma exigência muito grande, o nosso salário é um bom salário para nível Brasil, né? Para quem não tem por exemplo, uma graduação. Tem pessoas que têm graduação e não ganham o que um comissário ganha. E ainda viaja de graça, né? Nossa Senhora. Mas ao mesmo tempo, nem tudo são flores, né? Não. Antes de você falar, ó, se você tá com a gente até agora, é porque você tá gostando, o papo tá legal. Então, assim, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe pra gente poder realmente crescer muito aí com o Hora Bar Podcast. Lu, nem tudo são flores. Não, nem tudo. Não. Eu acho você fazer o curso para, vou voar de graça, vou conhecer vários países. Não é fácil, não é fácil. Tem os perrengues. Não, tem. Eu acho que tudo na vida tem. Por isso que fala trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Só que tudo depende da ótica que você olha. Eu sou muito feliz. nessa profissão, sou muito realizada. E é nítido, assim. Não, dá pra perceber as duas profissões, né? Você conseguiu. Você foi muito assertiva na psicologia. Muito. E eu consigo levar as duas coisas e muito próximo, assim, porque eu uso muito da minha área da psicologia, da neuropsicologia, na empresa ao qual eu trabalho, nos treinamentos, né? Desenvolvendo treinamento, treinando os pilotos e os comissários. E eu levo também no consultório. Além do Voe Alto, né? Que é a plataforma que eu tenho para curso para quem está iniciando na aviação. Mas tem aquele momento difícil? Tem. Hoje eu vou me apresentar, por exemplo, hoje eu vou me apresentar 10 horas da noite. 10h15 a apresentação para o voo. Tá. 1h30 antes da decolagem do voo. Tá. Então a tripulação chega 1h30, então assim, 10h30... Como é essa apresentação? A tripulação tem que se apresentar todo mundo junto naquele horário. Tá? 10h30, 10h15 eu tenho que me apresentar. 10h15 eu me apresentando para o avião decolar daqui 1h30. Então a gente vai preparar todo o avião, vai ver se os equipamentos de emergência estão ok, vai ver a alimentação, é um voo longo, é um voo de 12 horas. Tá. Então eu tenho cada comissário... Isso já dentro da aeronave? Isso já dentro da aeronave. Vocês, além da alimentação, vocês cuidam também da parte técnica? Tudo, da parte técnica. Então quando o comissário chega no avião, o que a gente faz? A gente checa todos os equipamentos de emergência. Isso é muito para legal saber se está ok, né? Se a gente precisar usar, por exemplo, um extintor, ele tem que estar ok, né? Então, a gente checa toda a parte técnica, aí checa serviço de bordo, porque serviço de bordo é acima de 4 horas nós precisamos ter alimentação. E a alimentação, ela pode evoluir para por exemplo, para uma questão médica. Né? Então, a gente checa para ver se está tudo ok, tanto da tripulação quanto dos passageiros, para só aí dar um embarque. Tá. Então, pensa, minha apresentação hoje é 10h15 da noite, tá? Eu vou sair de casa mais ou menos umas 7 da noite. Para chegar em Guarulhos, estamos em São Paulo para chegar trânsito. Em Guarulhos com calma, com tranquilidade. Aí eu tenho todo o meu ritual, eu chego, eu tomo meu café. Para decolar, 10h15, 11, meia-noite. Meia-noite. 5 horas de voo? Não, 12 horas de voo. 12 horas? 12 horas de voo. Eu só vou chegar lá depois de 12 horas, até todo mundo desembarcar. Eu vou chegar no hotel, no nosso horário, decolando. Eu vou chegar umas 2, 3 da tarde. Nossa. Por isso que eu falei pra você, hoje a gente finaliza aqui, aí eu vou pra casa, aí eu faço todo o meu ritual, arrumo a mala, descanso um pouco, faço toda a preparação pro voo. Então, é uma profissão que exige muito. Exige muito de você, né? A responsabilidade. Não é só ir lá e fazer o voo, não. Tem uma preparação antes, tem todo um cuidado. Durante o voo também. Durante o voo, são 12 horas de voo. Nesse voo, nós temos tripulação de revezamento. O que é isso? Vocês conseguem descansar. A gente descansar. consegue descansar. Isso daí pela regulamentação por conta de segurança operacional.
né? Imagina um piloto 12 horas trabalhando sem descansar, como que vai ser esse pouso? Então, nós temos descanso. Então, enquanto a metade está trabalhando, a outra metade está descansando, né? Devido ao tempo de voo. Então, tudo isso não é fácil. Não é fácil, com certeza não. Não é. Aí você fala assim, eu vou ali em Londres. Não é, não é vou ali. Tem uma preparação amanhã eu tô aí. muito... Não é. Então, tem uma preparação, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade. Às vezes eu tô no meio do oceano e falo assim, meu Deus, né? Quantos passageiros tem? Tô no meio do oceano, se acontecer alguma coisa. Somos nós que estamos aqui, né? E eu acho que isso é importante, você saber realmente a sua responsabilidade. Você já teve? Conta um episódio pra gente que assim, precisou muito da Luciana ali, desse... botar em prática a tua inteligência emocional. Olha... Teve um recente, eu vou contar porque é uma experiência, eu acho que é uma experiência para tudo que nós estamos vivendo, né? É uma experiência sem expor, claro, sem expor cliente, pessoa, nada. Enfim. Mas uma parte de treinamento que eu sou responsável é treinamento de comportamento indisciplinado. E por conta da pandemia, de tudo que a gente vem sofrendo no mundo, né? Eu não falo nem no Brasil, é no mundo. Os comportamentos indisciplinados a bordo aumentaram consideravelmente. Não, é legal, só abrindo um parênteses, é legal falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a pandemia só deixou o povo brasileiro estressado e as coisas... Não, o mundo inteiro. O mundo. A gente vê o que está acontecendo, o mundo inteiro. Né? E isso a gente vê nitidamente no comportamento das pessoas. E a bordo, você não tem para onde correr. Você vai fazer o quê? Você não tem. E recentemente eu tive uma situação bem difícil a bordo, né? De um passageiro que queria bebida alcoólica, ele tinha tomado 1, 2 taças e ele queria mais alguma taça de vinho e nós suspendemos. Era uma pessoa que estava alterada ali o comportamento, ele alterou bastante o comportamento dele. Ele já deve ter chegado desse jeito. Ele já chegou, quando ele chegou, ele já solicitou que eu mudasse de assento, porque ele tinha uma condição ali de saúde, né, desfavorável, e ele precisava de um assento que tivesse mais espaço para as pernas. Tá. Ele já chegou com uma solicitação. Como eu tenho a minha área, e foi uma das coisas que eu olhei nesse dia, eu falei assim, será que é porque eu tenho a minha área da psicologia? E claro que essa minha área ajuda muito, mas eu trago muitos recursos, né? Por exemplo, aula de comportamento indisciplinado, são técnicas comportamentais para você lidar com aquele comportamento do outro, né? Essa é uma das aulas que eu desenvolvo. E nesse dia, eu falei, gente, Deus me testa, né? Não é possível, não é possível. Não tá acontecendo. Porque eu olhava e falava, não, agora eu vou ter que testar, né? É prova. Botar em prática. Você desenvolveu, agora prova se funciona. E foi muito engraçado. E aqui em cima ainda. E aqui em cima. Então, assim, eu tinha um comportamento indisciplinado de uma pessoa que estava um pouco fora de si. E aí você pensa, eu tenho um avião lotado de passageiros, 400 passageiros, né? Qual era a situação que eu tinha ali? Eu não tinha como pousar o avião, estava no meio do oceano, eu tinha que lidar com aquela situação, né? Nós temos procedimentos a bordo, né? Procedimentos até aí para segurar esse passageiro na poltrona, né? Dependendo do comportamento, mas eu não queria evoluir para esse estado, porque já dava, porque ele tinha uma agressividade verbal, né? Ele usava palavras de baixo calão ali, para algumas pessoas, inclusive os passageiros, e os passageiros ajudam muito, cara. Muito, porque nessa tripulação nós só tínhamos mulheres. E os passageiros que estavam em volta, eles viram a situação e eles nos ajudavam. Então ali eu coloquei todo o meu conhecimento, claro, e tudo que eu tinha colocado entregue para a empresa ao qual eu trabalho. E sempre sendo sutil ali. Muito sutil, muito... Mantendo o carisma. Mantendo a empatia. Mantendo o autocontrole, porque... Principalmente, né? Eu estava exausta. E chegou um momento que nós tínhamos a troca da tripulação, porque era a tripulação de revezamento. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Será que porque eu precisava descansar, porque eu estava esgotada. E muitas vezes você tem Mas você chegou a dialogar diretamente com ele ali. Eu fiquei o tempo inteiro com ele. E ele alterado... Ele alterado, porque ele queria mais uma bebida. E eu levei todos os procedimentos. Por exemplo, uma das coisas que eu falei... Eu tinha que falar não. Como que você fala um não, como é que você fala um não? Para uma pessoa alterada? Você não pode ser radical. Assim, como que eu ia falar para ele que eu não ia servir mais bebida alcoólica? Né? Porque aquilo já estava alterando o comportamento dele e podia evoluir para uma situação ali de emergência. E aí foi que eu usei uma das técnicas que eu desenvolvi nessa aula, que é trazer ele para um cunho emocional. Tá.
Ele estava vindo de uma viagem que ele falou, ele veio ver a mãe, então ele estava muito preocupado, que ele não sabia se ele veria a mãe novamente, né? Foi assim, depois da pandemia, então tinha aquela questão emocional. E eu virei para ele e falei assim, olha, assim como as nossas mães, eu acredito que a sua mãe, assim como a minha, deve ter dito muitos nãos para você. Porque mãe fala não. E às vezes a gente não entende o porquê. Você vai entender só depois o porquê, né, que a nossa mãe trouxe tanto não para a nossa vida. E hoje eu vou fazer como a sua mãe. Hoje eu vou falar um não, talvez você não entenda neste momento. Mas um outro dia você vai entender. Nossa, mandou muito assim bem. como as nossas Você mães. foi muito psicóloga. Fui muito psicóloga. Muito. E aí eu falei para ele da bebida, que infelizmente eu não poderia servir. Assim como ele, nenhum passageiro mais seria servido bebida alcoólica. Pela situação em que nós nos encontrávamos ali. Aí ele chorou, eu falei, chora, é assim que eu quero, chora, desabafa. E aí é uma das aulas, por exemplo, que eu desenvolvi, que eu trouxe para a empresa, né? E depois, quando a gente trocou a tripulação de descanso, né, e a outra metade, eu era essa outra metade, e eu precisava preservar porque eu estava esgotada. Não, te consumiu muito. Me consumiu muito. E eu precisava, sabe, descansar a cabeça? Só que como você descansa a cabeça sabendo que tem uma pessoa dessa? Eu precisava ter uma tripulação à altura. Lógico. Porque eu me perguntei, falei, será que eu tô conseguindo fazer por toda a minha bagagem, né, da psicologia, ou não? E aí tinha uma tripulante, porque essa aula, ela foi uma aula... Ela não foi uma aula regulatória, foi uma aula livre para quem quisesse assistir, né? E quando houve a troca, veio uma outra comissária brilhante, maravilhosa, e ela ficou todo momento ali comigo. Ela ficou vendo como eu fazia, como eu conduzia, como eu falava com ele. Isso é legal. E aí eu perguntei para ela, falei assim, como você está? Você está confortável? Ela falou assim, estou confortável, Lu, pode ir descansar. Falei, qualquer coisa você me chama, né? Eu falei, eu estou exausta, eu preciso descansar. Pelo menos 1 hora eu preciso descansar. E eu fui, descansei. E aí depois nós comissários, a gente faz tripulação, né? A gente faz uma reunião antes e uma reunião depois, né, do voo. Tá. Para alinhar, primeiro para alinhar as expectativas e depois para falar de tudo que foi feito no voo. E quando eu trouxe esse alinhamento da tripulação, eu perguntei quem tinha assistido, né? Esse treinamento, que foi um treinamento gratuito para quem quisesse, né? Adivinha quem tinha assistido? Ela. Porque eu queria saber o quê? Será que eu estava dando conta por conta da minha área ou não? E ela mostrou que sim, que basta a gente estudar, basta nós nos desenvolvermos, né? Ela ficou ali um pouquinho olhando e ela cuidou, ela conseguiu lidar com aquela situação. Tá. Né? Então, foi uma situação muito difícil. E a pessoa em si, ela foi diminuindo, melhorando, se acalmando? Ela tinha níveis altos e baixos. Às vezes ela acalmava, e depois ela levantava e queria uma bebida e tinha uma fala muito o álcool começa a sair, né? Começa a perder teu efeito ali. Sim, ainda tem mais X horas de voo. Sim. E aí é a hora que vem começa a baixar, dar depressão, começa, enfim, a pessoa ficar mais frágil, né? E o que a gente tem mais também, eu falo nível aviação em geral, né? Nós temos, a aviação enfrenta um problema de passageiros que às vezes eles se automedicam, né? Usam alguma medicação que não pode misturar com bebida alcoólica e aí chega no voo, toma um vinho, toma um uísque, né? Uma vodka, e aí isso tem uma questão, aí vem uma questão comportamental que para nós ali, dependendo da questão, dependendo do que for, a gente pousa em emergência. Sim. Pousa em emergência para tirar. Nunca aconteceu? Aquela pessoa. Já aconteceu. Tem que pousar? Já aconteceu. Em várias empresas. Procurar. De ter que pousar por conta de comportamento indisciplinado. Se você buscar aí no Google, né, comportamento indisciplinado, passageiro que teve que desembarcar por comportamento indisciplinado, por, às vezes, agressão do próprio passageiro com outro passageiro. Então, acontece. Eu perguntei se acontece, eu sei que acontece, mas se aconteceu com você já? Comigo, com agressão, não. Eu já tive que fazer pousos de emergência por questões médicas. Tá. Eu decolei, esse eu posso contar. Eu vou fazendo um voo para... Era Orlando. Eu já tinha comprado o bilhete de parque, já ia para Disney, então tudo pronto. Decolamos, 40 minutos de voo. Um passageiro passou mal, começou a passar mal. Nós prontamente ali, né, demos o atendimento para ele.
demos todo o atendimento. O filho dele era médico também, só que a gente tirou o filho, né? Tá. Como era filho. Tinha médico a bordo. 40 minutos de decolagem. Ele passou mal. Ele infartou. Só que, e aí nós fizemos toda a avaliação, os médicos fizeram toda a avaliação, e ali a gente tem que decidir, né? Porque uma vez que essa vítima, ela corre risco de perda da vida, a gente tem que pousar. 40 minutos, e o médico falou, Luciana, não dá. Eu falei, olha, nós temos mais 7 horas pela frente. Ele corre risco? Ele falou, corre. Pela situação que ele está agora, ele corre o risco de ter uma outra. E de repente, se ele tiver uma na sequência, talvez a gente não consiga. Com os recursos que nós temos a bordo, nós temos muitos recursos a bordo, médicos, né? Nós temos kit médicos, temos vários recursos, mas talvez a gente não consiga. E foi aí que reanimar ele a tempo, né? E aí teve que fazer todo o procedimento, porque imagina, o peso de decolagem não é o mesmo peso de pouso, porque a gente decola com um avião lotado de combustível. E aí a gente aí tivemos que fazer todo o procedimento, alijar combustível. O avião, ele tem uma área, né, uma área específica para alijamento de combustível. Então a gente teve que alijar todo esse combustível, entendeu? E voltar para São Paulo. Nossa. E aí a tripulação regulamentou. Pois é. Porque nós temos X horas para voar, por conta da segurança operacional. E como a gente voltou, essa tripulação, que era a minha tripulação, que era eu, nós não podíamos seguir, porque a gente voltou para São Paulo, desembarcou o passageiro com a equipe médica, e aí esse avião decolava de novo para Orlando. Tá. Só que eu não podia, porque eu estava regulamentada em horas, né? O que seria regulamentar? Regulamentar é assim, por exemplo, eu tenho um tempo, dependendo da tripulação, eu tenho um tempo que eu posso trabalhar. Tá. Então, nesse voo, eu podia voar 9 horas. E como eu tive que voltar e decolar de novo, deu mais, umas 3, 4 horas a mais. Todo o processo? Todo o processo de alijar combustível, até quando a gente decretou emergência para pousar, a conta não fecha, deu 30 minutos para alijar combustível e pousar. Tá? Nossa. E aí, o que acontece? Mais o pouso, tirar esse passageiro com uma emergência. E aí nós não poderíamos prosseguir, essa tripulação. Então teve que fazer uma troca de tripulação. O que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando a tripulação regulamenta e o voo atrasa e fala, o avião não pode decolar porque tem que trocar a tripulação. O passageiro fica irritadíssimo. Mas como trocar? Por que como trocar? Se eles já estão aqui eles já estão aqui. Pô, isso é uma ótima explicação para as pessoas entenderem realmente. Para as pessoas entenderem. Tem essa questão da segurança operacional. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho esse voo, por exemplo, eu posso voar até 16 horas, né? 16 horas de jornada, desde a hora que eu me apresento até o corte dos motores. Tem um contrato. Exatamente. Ali, mas vamos supor que eu vou pro avião e de repente o voo acontece. Por exemplo, você está em Nova York, tá? Tô no aeroporto pronto para decolar. Aí cai uma nevasca. Você tá todo mundo dentro do avião. Aí coloca mais... você só pode decolar daqui umas 5, 6 horas. Já está contando... Já está contando as minhas horas. E aí o regulamento. Aí tira todo mundo, o passageiro vai pro hotel, porque a tripulação não pode... Mas eles te alocam vocês, tripulantes e passageiros, em outro voo? Ou não? Não necessariamente. Os passageiros ali ficam esperando... Não necessariamente. Por exemplo, nesse que eu fiz de Orlando, como nós voltamos para a base, São Paulo, foi acionada uma outra tripulação para vir para esse avião. Tem que esperar eles chegarem. Eles chegarem. Não, quando nós pousamos, a tripulação já estava. As empresas porque elas você já vai as empresas já têm, por exemplo. Já vai agilizando. As empresas já têm o tripulante do voo. Por exemplo, esse meu voo, eu estou no voo. Tá. Só que eu já tenho o tripulante de reserva que fica no aeroporto. Eles ficam lá. Ficam no aeroporto, porque caso precise de prontidão, por exemplo, meu pneu furou, eu ligo para esse carro e falo assim, meu pneu furou, não vou chegar. Então eles acionam quem já está no aeroporto para a minha posição. Ou até algum comissário tem um mal-estar, alguma coisa assim. Exatamente, que pode acontecer. E tem aqueles que ficam em casa de plantão, que também podem ser acionados. Tem um terceiro reserva. Tem um terceiro reserva. Então tem os que ficam no aeroporto, que de prontidão eles já estão ali, pronto para qualquer voo que existir, ou aqueles que estão em casa de sobreaviso, que pode acontecer. Eles estão de plantão em casa, mas eles podem ser acionados para alguma programação. Então, nesse caso, o passageiro espera para decolar de novo com uma outra tripulação. E vocês, por exemplo, vocês estão no Brasil, beleza, vai voltar para sua casa, imagino eu. Sim. Mas você está em outro país. Você vai para onde? Você vai para um hotel? Aí vai para o hotel. As empresas já têm os hotéis, passeios. E aí realoca vocês
Realoca no próximo voo. No próximo voo no que próximo volta pra cá. voo. Exatamente, exatamente. Nossa, que doideira. Mas a aviação é uma caixinha de surpresa. E as coisas legais, assim, putz, já entrou um artista, alguma coisa? Já, isso daí... Os tripulantes ficam assim e você fala, puta, é alguém que eu queria muito ver pessoalmente. Sabe que é engraçado? Porque, assim, para nós, eles são clientes, independente de quem entra, né? E nós estamos acostumados tanto com eles que para nós é muito normal, é muito natural. Já tá no dia a dia. Sabe? Já ali, tá né? no dia a dia. E eu acho que até para eles é mais confortável, porque às vezes você não quer, você tá viajando em família, você não quer tietagem. Não quer. Né? É claro que você chega ali e você fala, olha, é um prazer. Às vezes tá cansado, fez um show, Exatamente, fez então a coisa. gente respeita muito isso, descansar. né? A tripulação respeita muito isso e sabe que ali ele é um cliente. É claro que se você pode, a gente fala, né? Olha, é um prazer recebê-lo, né? Tem um carinho muito grande pelo seu trabalho, pela sua vida profissional, ok? Mas nada além disso, né? Porque ele está ali como um cliente. Então, para nós, isso é muito normal, muito normal. Nós tínhamos, por exemplo, na época, a Hebe, né? A Hebe era um encanto, pra você ter uma ideia, aquela mulher, ela levava... da TV brasileira. Meu Deus do céu, ela levava... E ela é muito pessoas, né? Ela era muito pessoa. E ela adorava o caviar, então tinha um muito caviar dela. né? Ela levava o caviar dela e ela levava um caviar para a tripulação. Você acredita? Dela? Dela. Ela levava o dela para comer a bordo e ela levava para a tripulação. Nossa, olha que legal. Então, assim, mas foi pode? Uma das pessoas... Pode. Foi uma das pessoas, assim, que eu voei, né? Que eu tive o prazer de levar, que me encantou pela simplicidade, pela generosidade, sabe? Então nós temos muito, para nós é natural, né? Sempre ter um ou outro conhecido. É claro que às vezes você fala assim, meu Deus, aí você respira, segura, vai lá, faz todo o procedimento. Às vezes controlar algum passageiro ali que mais exaltado, é mais complicado. O passageiro às vezes quer tirar foto, quer tirar acaba foto, atrapalhando um pouco. Acaba atrapalhando até o voo em si, né? Mas esses profissionais, eles já estão acostumados com isso, já estão acostumados, já sabem lidar. Já teve que parar algum voo assim, tipo, essa pessoa não está em condições de voar? Você sabe que... Eu sei que já aconteceu isso, mas com você? Já. Sabe que o comissário, quando ele está ali na porta do avião, é claro que ele está dando as boas-vindas, mas ele também está filtrando tudo que está entrando. Né? E quando tem algo que a gente já está prevendo, que a gente vê que pode atrapalhar, por exemplo, embriaguez. Quando nós percebemos que a pessoa pode parecer estar embriagado, né? Uma marcha lenta, andando em zigue-zague, uma fala, e dependendo do voo, cheiro, né? Ele nem embarca. Porque nós temos, né? Nós temos a lei do consumidor, então tem que eles não leem, que é o contrato de passagem, que é aquelas letrinhas atrás, mínimas. Bem então, miúdas, né? Exatamente. Então, todo comportamento ou toda conduta que possa infringir na segurança de voo, ele pode não embarcar ou ser desembarcado. Então, tem tudo isso previsto na nossa legislação e no nosso contrato de compra de passagem. Então, quanto a isso, é muito tranquilo. E nós estamos ali não só para recebê-los, mas também para fazer um filtro. E não é só a segurança, é a segurança de todos. A gente está zelando pela segurança de todos. Exatamente, um maluco lá. Seja, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, que às vezes embarca. Entendeu? Ou uma embriaguez. Então já cheguei a nem embarcar, porque dependendo do que for, nem embarca. Não embarca. Uma vez eu ia fazer um Londres, no final do ano, era um voo especial de comemoração de aposentadoria de um grande profissional. E o passageiro, ele teve uma briga numa noite anterior e ele estava com a cabeça rachada daqui até aqui. Nossa! Né? E logo de prontidão, né, os funcionários que fizeram o check-in dele falaram, olha, Luciana, você não quer dar uma olhada? Porque a gente acha que não dá. Eu falei, se vocês acham que não dá, então nem precisa trazer. Nem precisa trazer. Né? Mas eu falei, mas vou lá conversar com ele. E fui saber como que ele estava. E ele falava assim, não, porque o meu advogado já autorizou e eu vou a bordo. E os pontos dele... Tava ainda saindo, sabe quando tá saindo sangue ainda? Né? Tá recente. Recente, foi à noite. E ele tava com uma latinha de Guaraná. E não pode entrar bebendo nenhuma bebida alcoólica, né, a bordo. Ele tava com uma garrafinha de Guaraná. Eu falei, o senhor tá tomando Guaraná? Ele, Guaraná. Só que eu tava sentindo o cheiro. Eu não sabia se era ele, né, que tava exalando aquele cheiro de álcool. Anterior, okay. Ou era a garrafinha.
Aí eu falei, olha, para embarcar o senhor vai precisar tirar essa garrafa. Não, pode pegar. Quando eu peguei, tava com cheiro. Acho que ele colocou vodka junto com Guaraná. E, tá, né? E assim, veja, é um cliente que ele pode trazer consequência para todos que estão a bordo. Então isso, todas as empresas aéreas... chega no meio do voo, abre os pontos. Exatamente. Enfim. E aí você tem que pousar, né, fazer um pouso de emergência por uma pessoa que já apresentava comportamentos, ou seja, deixa o problema ali. Aí a responsabilidade cai em cima de vocês. A responsabilidade cai sobre nós. Então, como assim, vocês autorizaram... Já é problema? Já deixa. Já deixa. Nem leva problema, a gente não leva problemas. Né? E é claro que aquilo ali nós temos os critérios para fazer uma avaliação, para falar, eu não posso, não é todo mundo que chega e fala assim, não, eu não levo. Não, tem os critérios baseado em lei que eu não posso embarcar uma pessoa como essa. Você tem como justificar isso. Tenho como justificar, exatamente. E uma coisa muito legal, assim, tipo, uma coisa, no voo que você tava, sei lá, o piloto fez um pouso de emergência, ou ele... Que eu já vi também em alguns vídeos, a galera depois que acontece, naquele momento de tensão e acaba tudo, todo mundo, levanta, bate palma, aquele momento de emoção, todo mundo feliz. Olha, nesse voo que eu fiz, que eu falei que eu perdi um pouco da referência, eu falei assim, meu Deus do céu, pra onde eu vou, né? Eu vou pro céu, já tô pertinho do céu. É bom que quando a gente pensa isso, assim, já tô meio caminho já andado, tô aqui, cara. né? Já tô, meio caminho andado. Mas nesse dia eu falei, já vou ficar no céu mesmo, já vou ficar por aqui. Entendeu? Quando pousou... Com toda a sua experiência, você sentiu ali... Com toda a minha experiência, porque assim, foi uma turbulência... Foi uma turbulência muito forte. E como ele fez os procedimentos de vir para pouso, dar a volta e dar a volta de novo e voltar para o ponto de partida, eu perdi a referência que eu tinha, né, ali. E eu tava na frente de todos os passageiros olhando para mim e eu assim, meu Deus, é hoje que eu vou pro céu, né? É hoje que eu fico aqui, né? Já onde eu estou. Fico aqui. E é aí que vai o seu controle emocional, né? Porque todos os passageiros estão olhando para você. Se você fizer uma cara de, meu Deus, que medo. Não, a primeira coisa que acontece, eu já olho pro comissário. Já olha pra você, exatamente. Como é que tá a fisionomia dele, assim? Pô, o que é? Né? O Se corpo fizer uma fala, cara né? Não, assim, o corpo fala, né? E aí você tem outro problema, entendeu? E aí você tem outro problema. Não, se ele sentar e já falar, mas olhar pro outro, eu sempre olho assim, que eu falei, se estão cochichando, se estão lá cochichando, estão falando do quê? Foi um dia que eu falei, meu Deus, é hoje. É hoje que eu vou pro céu. E depois, quando pousou, todo mundo bateu palma, assim, porque todos os passageiros viram, né, a situação. Para você ter uma ideia, depois que nós pousamos no aeroporto, não sei se vocês já viram alguns vídeos, né, no aeroporto, quando tem esses ventos, as escadas, aquelas escadas que acoplam no avião, elas saem rolando na pista. Nunca nesse dia, depois que a gente pousou, um avião, ele é muito pesado, é toneladas. A gente pousou, o avião fez assim, eu falei, meu Deus. Pareceu depois que nós pousamos, nós ficamos 2 horas dentro do avião porque a gente não conseguia desembarcar. Nossa. Por quê? De tanta chuva, de tanto vento, as escadas para fora. Não conseguia trazer. As escadas, elas rolavam na pista. Em Campo Grande. Ah, você contou aqui. Em Campo Grande. Foi esse episódio que você contou. Então, assim, quando a gente pousou, os passageiros falaram, ai meu Deus, graças a Deus, né? E é normal, eles batem palma. Geralmente eles batem palma. Né? Quando é aquele pouso liso, que vem aquele pouso assim, ó, nossa, né? Porque tem uns pousos que você fala, meu Deus do céu, né? Dependendo das condições, pau, fala, meu Deus. Aquela que começa a bater tudo ali. Olha, vou te dizer, eu acho que eu jamais seria um piloto. O piloto tem que ter um culhão. Eu faço a preparação dele, porque olha, a parte técnica é muito... Você olha no cockpit e fala, meu Deus, que botão que é, né? Eu sei alguns, que a gente precisa saber, alguns eu sei, né? Cortar motor, por exemplo, a gente tem que aprender a cortar motor, porque se o piloto ficar incapacitado, acontece alguma emergência, pousou, eles ficam incapacitados, o meu procedimento como chefe de equipe é cortar motor, né, antes de fazer uma evacuação. Antes de tirar os passageiros, eu tenho que cortar motor. Né? Porque o motor girando ali, eu tiro todo mundo e todo mundo é engolido pelo motor. Né? Não sei quais são as condições. Então, algumas coisas no cockpit nós precisamos saber. Saber para poder Mas entrar ali. Mas é muita coisa, pelo amor de Deus. Muito botão, gente. como é que... Não tem mais idade para isso. Para ser piloto, quantas horas de voo? Ó, depende. Por exemplo, as empresas, elas contratam de 200 horas a 600 horas voo para você concorrer a uma vaga.
Nossa, é muito Então, tempo. além das carteiras do avião, né? Você tem que ter 200 horas ou 200 a 600 horas para você entrar numa empresa comercial. Nossa, é muito tempo de voo. É muito tempo. A preparação de um piloto e um comissário, o tempo é grande. Por exemplo, nas empresas, quando um comissário entra, ele fica 2 meses de treinamento. São 2 meses para ele ir para a operação. Um piloto são 8 meses. 8 meses. Para colocar ele em rota. Isso aí a faixa etária, mais ou menos, A faixa ele etária... entra com quantos anos? Não, média, hoje em dia você tem principalmente porque o mundo está trabalhando em inclusão, né? Antigamente não, tinha que ser, quando eu entrei para comissário, só entrava as novinha e magrinha. Hoje não. Hoje a gente vem trabalhando a inclusão o mundo inteiro. Acho ótimo isso. Então não tem, por exemplo, tem comissários que... eu tenho uma comissária, por exemplo, com 51 anos, ela era aposentada. Não, eu já peguei comissária idosa, assim, achei ótimo. Sim. Então hoje tem bastante, assim, tanto comissário quanto piloto. Desde que esteja, porque a gente tem uma carteira de saúde, desde que nós estejamos bem, entendeu? Para atuar, porque é uma segurança, a gente trabalha com segurança de voo, então desde que a gente esteja bem aí para atuar, pode, não, 19 anos, a partir dos 18, né? 18, 19, 20, 40, 50. O piloto, ele tem uma idade, né? Chega uma determinada idade, 65 anos, ele não pode voar mais internacional. Não pode? Não. Só doméstico? Só doméstico. Tá. Isso é uma lei... É uma lei por conta da área da saúde. Tá. Mas mundial ou só aqui? Eu não sei. Boa pergunta. Eu não sei. No Brasil, não pode. Tanto que eles chegam a 65 anos, eles se aposentam na rota internacional. Né? E algumas empresas têm a opção de continuar na rota nacional ou não. Às vezes eles vão para treinamento, para simulador. Mas essa pergunta eu não sei te responder, se lá. Porque eles têm uma legislação muito diferente da nossa. Então, cada país tem a sua legislação para o mercado de trabalho, né? A nossa é muito específica. A nossa, eu acho que é a mais específica da aviação de todo mundo. Né? Tanto que nós, comissários, somos técnicos em segurança de voo no Brasil. Né? E em outros países, nós não somos considerados como técnico em segurança. Você não precisa ter um curso, porque aqui você precisa ter um curso específico. Aqui é mais rígido, então. Mais rígido. Eu já ouvi, a gente tem muitos elogios nesse sentido. É né? muito mais rígido. Mais rígido, mais muito mais rígido e muito mais seguro. Por conta dessa rigidez. Né? Então tem uma diferença, cada país tem a sua lei própria para a aviação. Legal. O teu curso dura quanto tempo? O meu curso de preparação, eles são 40 horas aula. 40 horas aula, com teste psicológico, teste de autoconhecimento, tudo. Eu preparo a pessoa. Vai pra cima. Eu vou pra cima. Eu preparo a pessoa, desde aquela pessoa que não sabe nada da aviação, né? São 5 módulos divididos em Boeing. Boeing, tudo avião. É Boeing 737, a partir do momento que você entrou aqui, filho, é Boeing, é tudo aviação. Então, desde aquela pessoa que não conhece nada da aviação, não sabe nada, então a gente traz toda a história da aviação, até preparar para o mercado de trabalho, e aí tem um outro módulo também que eu preparo a excelência de atendimento, né? Porque a maioria das empresas, e eles querem a empresa bambambam, né? Que graças a Deus é a empresa que eu trabalho. Então, e essas empresas, elas trabalham com excelência de atendimento, né? Então, eu trabalho também excelência de atendimento para eles passarem no processo seletivo. Tudo isso. Depois que a pessoa faz o teu curso, ela já pode se encaminhar direto e tentar uma vaga numa companhia aérea, ou ela precisa fazer uma outra especialização? Não, antes disso ela tem um curso. Esse curso, ele tá agora... Todo comissário precisa ter uma carteira. É como a carteira de OAB ou a carteira de psicólogo. Você tem uma carteira, você faz um curso, você tem essa carteira. Que essa carteira, quem dá é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A partir do ano que vem, a ANAC deixa de exigir essa carteira para comissário, que é uma carteira que a gente tem aula de sobrevivência, né? A gente tem aula Isso é bom ou ruim? A ANAC deixar de exigir é ruim, mas as empresas, elas têm o poder de... Eu acredito muito nisso, eu trabalho na área de treinamento e eu acredito muito que as empresas não vão deixar de exigir porque para a empresa, porque se não tiver essa carteira, isso vai recair pela empresa. Isso vai recair nas empresas. As empresas vão ter que dar esse treinamento. Não pode por Mas ela pode pôr num processo seletivo, né? As pessoas que têm o curso, elas têm uma prioridade. Eu quero quem tem um curso. Eu quero quem fala inglês. Eu quero quem tem graduação. Assim como os pilotos. Os pilotos, eles precisam ter uma graduação. Né? Tem o curso de piloto, mas eles precisam ter uma graduação.
Comissário não precisa ter uma graduação, mas eu posso exigir o curso de comissário. E eu acredito que as empresas vão exigir, porque elas não vão querer esse custo. Lógico. Elas não vão querer esse custo. Porque a pessoa ela já vem trabalhada. Imagina, ela já vem trabalhada e a empresa ainda fica com eles 2 meses para dar um treinamento para entrar na rota. Para entrar. Agora, imagina se não vem com esse curso, né, que é feito fora. Então... Não, eles não vão querer dar um passo para trás, né? Exatamente. Né? E aviação é algo muito específico, que você precisa ter treinamentos específicos e não é de uma hora para outra, sabe, que você entra. É um mundo muito à parte, Eu falo que nós somos os anormais, né? Nós não somos normais. Uma pessoa que dorme de dia, no outro dia ela dorme à noite. Então tem dia que ela nem dorme. Não tem fuso, né? Você tem que... Não tem fuso. Aí você chega, por exemplo, eu vou chegar em Londres, já é noite. Só que eu vou chegar, pra mim é de manhã, eu nem dormi. E aí o que eu vou fazer? O meu corpo tá pensando em quê? Em dormir. Só que lá já é comecinho da tarde. Entende? E eu já tô com fome. Eu tomei café da manhã, mas já é janta. E aí eu tenho que fazer uma janta que é um almojanta. Porque se eu fizer um almoço, na hora da janta é de madrugada. Pois é. Bagunça e aí você tudo. acorda. Ih, tripulante vai pra academia 1h nos hotéis. Os hotéis que a gente sempre fica é academia 24 horas. Né? Porque a gente desce, assim, 3 horas da manhã do deles, a gente tá descendo pra academia. Porque geralmente pra nós é 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Então é uma vida muito diferente. Você fica meio perdido, né? Pô. Fica. Tem dia que você chega no hotel... Eu não, porque hoje eu faço um voo por mês, mas na época eu voava muito, você acorda e fala assim, que hotel que eu tô? Onde eu tô? Você não sabe, às vezes você perde a referência. Aí você acorda pra ir no banheiro, você acorda de um lado, dá com a cara na parede, porque o banheiro tá do outro lado, sabe? Isso é clássico. Caraca. O despertador tá tocando e fala assim, pra que essa coisa tá tocando? Eu tenho que voar... Agora? Eu tenho que ir pra academia, porque... Por que raios vai tocar agora? Porque a gente não tem uma rotina de todo dia fazer a mesma coisa. Ela faz todo dia. Bagunça, porque você não sabe. Isso você passa no teu curso também? Passo. Toda essa preparação que você precisa ter. E o que você recomenda? O que a pessoa precisa fazer? Além de... É óbvio, precisa praticar atividade física, cuidar da alimentação. Mas como que ela consegue ter esse discernimento para não pirar? E às vezes você agora está fazendo um voo por mês, mas qual que é a média de uma pessoa normal que está entrando agora? Um voo por dia? Voar 70 horas por mês. 70 horas por mês, mais ou menos. 70 horas por mês voada. Caraca. Então chega, você tem uma folga 2, 3 dias, nós temos 10 folgas por mês. E dessas 10 folgas, né, tem os voos. Então, em casa mesmo, em São Paulo, por exemplo, você vai passar 10 dias. Ou entre uma programação e outra, você passa ali em São Paulo. Então, assim, você tem que ter uma disciplina muito grande. Porque como você não tem rotina, você precisa ter disciplina. Eu tenho uma disciplina hoje, eu vou voar. Né? Hoje eu já atendi os meus pacientes, agora eu vim aqui, eu vou voltar para casa, eu vou fazer a minha mala, eu vou deitar, vou descansar um pouco a mente, porque eu tenho uma noite, então isso é uma disciplina, algo que eu coloquei na minha rotina. Antes do voo eu tenho que descansar pelo menos 1 hora, porque eu tenho a noite inteira, eu não sei como que vai ser esse voo. Tem que ser tudo maravilhoso. Mas vai que eu apareça um comportamento indisciplinado que eu tenho que dar conta a noite inteira. Vai que você tem um review de algum... entendeu? Então eu não posso achar que tá tudo lindo e maravilhoso. Não, e aí? E se eu não for conseguir descansar? Então eu tenho que pensar em tudo isso. Eu preciso estar bem, né? Para esta programação. Então, mesmo que nós não tenhamos essa rotina, todo dia a mesma coisa, eu preciso ter uma disciplina. E a disciplina fala também na alimentação. Né? Então a gente precisa ter uma disciplina porque às vezes você chega num país, principalmente voando internacional, você chega num país e a hora de que você quer jantar, tá tudo fechado. Tá tudo fechado. E aí você tem que ter uma disciplina o quê? Geralmente tripulante é assim, chega e eles correm pro mercado. Acho que a gente tem medo de passar fome. Corre pro mercado, abastece a geladeira, porque vai me dar fome na madrugada, que lá é na madrugada, mas para mim é à noite. Seu sistema fisiológico, então, ele tá funcionando. Ele tá funcionando, normal, entendeu? Ali. E aí é complicado, porque eu falo que eu geralmente 4 horas da manhã eu quero conversar. Eu acordo todo dia, mesmo eu voando uma vez por mês, eu acordo 4 horas da manhã. É sagrado, porque 4 horas da manhã, geralmente nos voos internacionais, é o horário que eu tô indo descansar no avião. É o horário que eu já tô baixando. Então, todo dia, mesmo já... Eu já tenho esse hábito. 4 horas da manhã, eu acordo,
em casa. E aí eu quero conversar, porque no avião eu tô trocando, tripulação tá trocando, a gente conversa o que aconteceu no turno, vai... Aí eu quero conversar, imagina. Falar pro marido, pro namorado, assim, vamos conversar? Vamos conversar agora. Mas acontece. Aí você quer conversar 4 horas da manhã. Só que teu namorado precisa acordar às 6 para ir trabalhar. 4 horas da manhã, o meu organismo pede chá. Eu tomo muito chá à noite no avião. 4 horas da manhã, às vezes eu acordo em casa. Olha só. E o organismo tá pedindo, cadê o chá? Você condicionou. Não tem chá, hoje eu tô em casa, dorme, sossega, entendeu? Vai Mas descansar. Tem muito isso, tem. E aí, o quanto a gente precisa cuidar da saúde, né? Exercícios físicos. Então, todo dia nunca é o mesmo horário. E você tem que achar uma academia ou outra mais próxima. Né? A alimentação, a gente cuida muito da alimentação. Eu falo muito isso no meu treinamento também. Eu falo muito isso porque, por exemplo, volta a nossa educação, né? Nunca foi falado para nós qual é o alimento que, por exemplo, faz com que você tenha um raciocínio mais rápido e eficiente. Um raciocínio que faça com que, por exemplo, um cliente está falando com você aqui de uma bebida, o outro está falando da outra bebida e você está fazendo uma bebida, ou seja, está usando uma atenção alternada, né, entre um cliente, o outro cliente e a sua bebida. Qual é o alimento que vai fazer com que você processe e faça o seu trabalho e você tenha a sua atenção dividida, alternada, entre o estímulo que você está fazendo aí e o outro, mais rápido, e falando mais aqui, eficiente. falando, dá o sem like. esquecer do outro, exato, falando dá um like, falando olha a bebida e não esquecer, por exemplo, daquele do ingrediente que vai no... Exatamente. Não se fala isso na nossa educação. Qual esse alimento que eu preciso saber? Tem vários. Tem vários. Me passa aí a Nós lista. que trabalhamos na área da neuropsicologia, a gente trabalha muito com isso, com alimentação. Que legal, né? Porque, por exemplo, a gente se preocupa, carro. Isso é importantíssimo. Qual é o óleo que você coloca no seu carro? Você sabe? Você não coloca qualquer óleo, coloca? Não, por quê? Eu ponho na revisão, mas o cara já e sabe. Ele já sabe o óleo próprio. No óleo próprio. Ele coloca qualquer óleo? Não, porque se ele colocar qualquer óleo, o que pode acontecer? A não ser que você leve no X. O barato sai caro, você leva no X da esquina. Gasolina, a gente coloca qualquer gasolina? Não. Meninos, coloca qualquer gasolina? Não. Não, por quê? Agora eu tô olhando pra você. Por quê? Você colocar uma gasolina adulterada, você fica na metade do caminho. Concorda? Não, e assim, você tem que escolher o posto também, porque... Então, exato. Só que a gente escolhe a comida que a gente come? Não. Só que você tem válvula igual o carro. E a sua válvula também entope. Isso é muito interessante. O seu cérebro também tem vias de condução. E essas vias de condução, elas entopem. E aí? A gente só ouve que tem que comer verduras, legumes, carboidrato, proteína. E não. E diminuir o açúcar. Exatamente. Entende? Então, isso eu também trabalho no curso do Voe Alto. Olha só que legal. Isso eu também trabalho na empresa que eu trabalho quando eu falo de inteligência emocional. Inteligência emocional não é só você... Para você controlar as suas emoções, você primeiro... Se você não controla a sua alimentação, como que você controla as suas emoções? Eu vou falar aqui, hein? Esse é o meu creme de la creme. Ó. Eu falo assim, quem é você no buffet? Quem é você no buffet? Tem 3 tipos de pessoas no buffet. Tem aquela pessoa que ela pega o prato e ela sai pegando tudo que ela quer. Vamos ver qual que eu me encaixo aí, né? Vamos olha lá. Só. Eles estão indo já. É agora, ó. Tem aquela pessoa que pega o prato e sai pegando tudo, tá? Tem aquela pessoa que ela pega o prato, aí ela dá uma olhada pra ver o que tem. Ela dá a volta no buffet. E ela pega exatamente o que ela... Faz a seleção. Ela faz uma seleção. Tá. E tem o terceiro, que é aquele que ele pega o prato, ele olha tudo que tem, e aí ele pensa, hoje eu vou voar à noite, eu preciso de energia, então eu vou comer bastante proteína, porque eu tenho que manter, né, a minha sanidade física e mental, então eu preciso de energia. Ter resistência. Ali. Então eu vou escolher um filé mignon, vou escolher uma salada, vou escolher um brócolis, e vai. Então tem 3 tipos de pessoas no buffet. Isso não é só para comida, isso é para tudo na vida. Tudo. É para amizades, é para uma roupa, entende? Eu falo para meus amigos, quer arrumar um namorado? Vai pro buffet. Aí você olha. Aquele que sai pegando tudo, você descarta de primeira. Olha a dica. A dica agora não é dica de voo. Quer arrumar um marido, quer namorado. Arrumar um marido, vai no buffet. Leva ele primeira coisa no buffet. Se ele sair pegando tudo, não quero. Tá pegando tudo. Concorda que é uma pessoa que não, ele não sabe nem o que ele quer. Não sabe então, se uma pessoa não sabe nem o que quer, se uma pessoa não controla a própria emoção,
Puta, essa sua analogia foi perfeita. É perfeita, Perfeito. entendeu? Uma pessoa que chega pra você, eu quero um drink. Se ela não sabe dizer o que ela gosta, não é o drink, mas o que você gosta. Igual, eu você adoro gosta? café. Aliás, cadê o de café? Vou fazer agora. Vamos Vamos porque ele fazer falou agora. que tem um. Eu adoro café. E ele falou que tem um drink que ele vai fazer. Não, nessa sua vida você deve tomar café. Muito. Lá, eu adoro muito café. à Sabe noite. que, olha, falando de experiência, ontem eu fui num restaurante, um restaurante muito conceituado, e a máquina de café deles estava quebrada. Não acredito. Nem eu. Já Em casa, eu tenho já não três- teve uma boa experiência. Já não tive uma boa experiência. Para falar de experiências, né? E em casa eu tenho 3 máquinas de cafés. É. Porque se quebra uma, eu tenho a outra. E ainda tenho o manual. Entendeu? De qualquer coisa, eu ainda tenho o manual. Café. Ou seja, você não pode ficar sem Não café. posso ficar sem Não pode café. ficar. Nem o meu cliente. Se você for voar e não tiver café, Não, às vezes eu levo meu café. Não, no avião nunca falta café. nunca falta café. No internacional, no nacional pode faltar, mas no internacional nunca falta café. E não é o café, né? É o carinho, É o é o carinho. cuidado. É o que eu falo, assim, às vezes você vai naquele lugar que você toma o café no copo de requeijão, mas é servido com amor. Aí você vai naquele lugar que tem aquela xícara, sabe? Aham. Com fios de ouro, que você fala assim, não tem Mas e experiência. o café? Mas e o café? Olha a experiência que a gente tem aqui, de uma Uhum. conversa Aham, gostosa, aham. e você preparando um drink sem álcool. E, Com ó, café. com café, Aham. é a experiência, né? Ai, tô doida pra experimentar esse drink. Não, e café é uma coisa, eu sou barista também, e assim, eu sou uma pessoa antes de fazer o curso de barista e depois, E né? depois? Porque você sabe como que a pessoa tira o café, aonde ela errou, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque você acaba falando, A putz, gente esse café fica- foi tirado errado, não consigo tomar, tá queimado. A gente fica mais criterioso. Fica mais criterioso. E vocês também, né? Você Nós avalia os teus comissários no voo? Porque às vezes você não sabe onde eles fizeram os cursos. Como que é essa sua... Voando, você diz? Voando. Você Dependendo da corrige... Como que é a Eu tua sou postura lá? chefe de equipe, né? Sou chefe de equipe internacional. Então, a minha função como líder, eu preciso desenvolver e fazer a gestão Aham. do que a empresa coloca. Então, eu preciso, a todo momento. O meu papel no voo é fazer gestão da equipe, Tá. tá? É fazer gestão da equipe. Saber se a equipe está alinhada. Olha, esse é o... Um cafezinho aqui, ó. Olha! Então, é fazer a gestão do voo. Então, Tá. se eu tiver algum funcionário, algum comissário que não esteja alinhado, não fazendo o procedimento adotado, eu preciso alinhar essa pessoa. Aí você alinha ali na hora também. Você passa as correções. Sim. Ou não, você anota e depois... Depende da situação, né? Então, dependendo da situação, por exemplo, se for uma questão de emergência, eu tenho que alinhar ali na hora, porque uma emergência eu não posso deixar, né? Eu preciso entrar na hora. Se eu ver que está fazendo um procedimento errado, eu preciso entrar na hora, porque é emergência, né? Mas dependendo da conduta, dependendo do que for, a gente deixa para um outro momento, porque a gente tem cliente, então a gente não vai fazer uma abordagem na frente do cliente, mas eu trago essa pessoa para a realidade. Experiência. Exatamente. Calma. Né? Porque a gente trabalha com excelência. Então, Aham. dependendo da conduta ali, eu preciso trazer esse tripulante para alinhar ele às expectativas da empresa. Então, eu sou essa parte no voo, essa parte que faz a gestão e a liderança. Hipoteticamente, encaminha para fazer uma reciclagem, se precisa... Depende do grau, depende do que é. Né? Dependendo do que é, se for alguma ali pontual, que a gente consegue trabalhar, sim. Mas dependendo se for alguma coisa muito grandiosa, eu tenho que passar para as áreas competentes. Entendi. Entende? Ou para treinamento, ou para coordenação. Se for um reincidente também, se ele fez o... Sim, exatamente. Cometeu a mesma falha 2 vezes, espera aí, né? Porque a gente trabalha com segurança operacional. Tem alguns procedimentos que são inadmissíveis. Entende? Então vamos... Saúde! Saúde! Esse é o nosso Orange Cold Brew. Nossa, que delícia! Bem eu amo café, bem refrescante. E você já tomou café gelado? Já tomei café, mas eu não gosto de café gelado. Pode estar 40 graus que o meu café vai ser quente. Café, eu gosto dos dois, né? Maravilhoso o drink, maravilhoso. E tem café, suco de laranja e um fundinho de um xarope de canela artesanal.
Uma Pra dar essa delícia. consistência aí. Uma delícia. Faz diferença, né? E fica, e você acaba bebendo. E tem café. Uhum. Bom, hoje que eu vou voar a noite inteira, então eu posso Então, abusar depois, do café. depois que a gente terminar aqui, te dou uma garrafinha pra você levar, você toma. Eu vou tomando vou tomando no voo, gente, que sensacional, né? Seria tão bom se a gente tivesse esse espaço no avião, porque antigamente tinha esse espaço, tinha esse glamour. E algumas empresas, por exemplo, Emirates, eles têm o bar deles, né? Não é um bar, não é como o viajei de seu. Emirates, então não sei. Não é, né, nessa grandiosidade, mas seria tão bom que seja um drink sem álcool, que faz diferença, né? Delícia, que delícia, que delícia. Não, mentira, já viajei de Emirates, a gente voltou de Orlando de Emirates e a gente entrou pela classe executiva e a Maria Júlia, minha filha, 4 anos na época, foi agora, recente. Sim, sim. Ela falou, papai, a gente vai ficar aqui. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero. Eu falei, não, o nosso é lá no fundo. Eu falei, por que eles falam para passar pela primeira classe? Só para dar. Realmente pra experiência. Pra experiência. Fala, um dia eu vou estar aqui. Um dia eu quero que aí você esteja aqui. Aí as pessoas sentadinhas, cada um com seu fone de ouvido, cobertor. E a Moju, quero ficar aqui, uma televisão ali. Até eu, né, filha? Mas por que a gente... Aí você explicar por que a gente não fica... É uma experiência, é uma experiência. Viajar é uma experiência. Viajar é uma né? experiência. Você falou muito disso aqui. Igual eu falei, quando o cliente compra o bilhete, ele não está comprando o bilhete, ele não está comprando a ida, ele está comprando muito mais do que isso. Ele está comprando a experiência, ele está comprando o serviço de bordo, ele está comprando o comissário, ele compra essa experiência. Ele compra tudo. Né? E não é só, que é legal falar para as pessoas, não é só a experiência dentro do voo, é todo um processo, né? todo o processo. E às vezes assim... É o processo da compra, é o processo do check-in. O atendimento no check-in ali. Então acho que tudo envolve, né? Envolve, porque aí começa... eu já fui, não maltratado, mas eu já peguei a pessoa fazendo check-in nas bagagens que nem olhou no meu rosto, assim, tipo... e aí acabou deixando a gente meio... Porque você tem uma expectativa, né? Você fica frustrado. Não, aí olha os documentos e fala assim, tá faltando tal coisa. Sem esse documento, a hora que chega lá, eles vão te mandar de volta. Eu falei, porra, mas acho que não é assim que fala. Aí eu falei pra ele, acho que não é assim que você deve falar com os clientes, cara. Eu faço atendimento ao cliente, assim, você tem que explicar qual que é o documento. O que eu tenho que fazer? Ele falou, não sei, você tem que resolver com quem você comprou a passagem. Eu falei, porra... Então, assim, acho que tem que ter um tato em todos os momentos, e trabalhar com pessoas... trazendo elas para essa excelência é muito difícil hoje. É difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Vai desde a linguagem, da oratória, do como falar, é muito difícil. Não é fácil você atingir num funcionário a excelência do atendimento, porque não é só a excelência, é muito de você, né? É muito da sua educação. E você querer estar ali com você deixou muito claro aqui o amor que você tem, né? Dá pra gente ver isso. Você passou isso pra gente, pra mim hoje, pra todo mundo que tá assistindo a gente. O amor que você tem, a paixão, né? Essa, como eu falei antes, essa forma assertiva da psicologia com a aviação, acho que casou muito bem. E faz bem pra você. Faz muito bem. Eu acho que trabalhar com o que você ama, eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, você mostra na hora que você faz o seu drink, né? Você mostra na hora que você fala com o cliente, faz diferença. E o cliente percebe. Percebe. No avião, então, ele fala, imagina, ele passa 12 horas dentro do avião, de um lugar, né, que ele não está acostumado, que não é a casa dele, com você, né, no seu comando ali. E os passageiros, eles falam, nossa, a tripulação tá tão amistosa, tá tão confortável. E você percebe isso no ambiente. Sim. E é gostoso, é muito gostoso. E transforma a energia. Transforma muito. Lu, fala um pouquinho, vende seu peixe aí, teu curso, quando que vai ter a próxima turma, fala Vou falar do Voe pra galera aí, eu vejo as suas curso. lives, eu acompanho um pouco das suas lives. Toda quarta-feira, tem live até na cama com o Voe Suas redes sociais, onde que as pessoas... Às vezes quando eu tô voando, o que eu faço? Quando eu tô voando, eu pego algum tripulante que tá no voo e eu coloco eles na cama. Claro que a gente coloca um pijama de tripulante, porque tripulante é aqueles pijamão que qualquer emergência você pode sair do quarto, né? E geralmente eu faço lives até na cama. Então, meu curso é um curso preparatório para quem quer entrar na aviação, desde quem não sabe nada da aviação,
né? Até para quem já é da aviação. Como você, como alunos, chegou de paraquedas aí. Exatamente, aquela pessoa que não sabe nada, ou aquela pessoa que já passou pela aviação e quer ser introduzida no mercado de trabalho. Então, o meu curso vai desde aquele que não entende nada da aviação, que quer entrar nesse mundo, até para quem já foi, como comissário de voo. Então, é um curso aí com 5 módulos, é um curso de 40 horas. E no final do curso, eles têm uma mentoria comigo de 1 hora para alinhar as expectativas. É bem legal, eles gostam muito. E eu tenho alunos, assim, transformados. E eu acho que eu trabalho com sonhos, eu trabalho com o sonho das pessoas. Tenho uma responsabilidade muito grande. Mas eu sinto muito prazer em fazer isso, né? Com propriedade, por conta da minha área de psicologia, neuropsicologia, conhecimento da aviação. Então, eu trago esse curso. Antigamente, eu fazia isso no consultório, só que a demanda foi tão grande que eu tive que trazer para a plataforma online. Tá. Né? Então, hoje é muito bom porque eu tenho acesso a alunos de outros estados, né? Que fazem o curso comigo. E tenho grandes alunos aí que já estão voando. E o curso está aberto, o curso ele fica aberto, né? A plataforma ela está aberta, as turmas estão abertas. Não então tem uma data específica? Não tem uma data vai lá específica. E compra, não, tá? Eu tenho 3 tipos de produto. Eu tenho um curso Voe Alto, que são 40 horas. Eu tenho a mentoria Jato, que é para já quem está no processo seletivo, que é mais específico para determinados processos de algumas empresas. E eu tenho a mentoria individual. E qual plataforma? Né? A plataforma, eu tô no YouTube, tá? Tem no YouTube Voe Alto. Nós temos no link do Instagram, tem o link lá para acessar o curso, para acessar toda a plataforma, tá? Então lá no Voe Alto com Luciana Lopes, pode acessar, dá um like. A gente vai dar um like. Dá um like, Vou deixar tudo aqui, ela vai me passar, vou deixar tudo aqui na descrição. Eu trago muitas histórias da aviação, eu trago nas minhas lives, eu trago histórias engraçadas, conteúdo, insights. Então, a gente traz bastante conteúdo da aviação. Muitas pessoas, assim, até que não são da aviação, que não querem trabalhar, me seguem porque gostam das histórias. E eu trago muito conteúdo também de autodesenvolvimento, não só para quem está na aviação, mas para pessoas que estão em outras, né, em outras áreas também. É isso que eu ia te perguntar. Por conta do consultório. Sim, o curso Voe Alto, eu trago ele muito para a aviação, mas ele pode englobar, por exemplo, profissionais que estão trocando de área, tá? Olha que legal. Profissionais que estão em desenvolvimento, porque é uma ferramenta de autodesenvolvimento para preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Então, é um curso que eu tenho muito orgulho, né? Eu e a minha equipe é o meu irmão mais novo. Ah, é? A engenheira e a psicóloga. Então, meu irmão me ajuda bastante nessa função aí. É um curso realmente para preparar a pessoa. Eu via muita coisa errada no mercado, sabe? Muitas pessoas querendo preparar e não tinham bagagem, não tinham conhecimento. O know-how que Isso, você exatamente. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que ir porque as pessoas pediam. Eu fui pelos clientes que eu tinha no consultório porque eu não estava dando conta. Então eu falei, não, vamos para a plataforma online que daí a gente consegue dar conta, né, da demanda. E eu fico muito feliz. É uma realização, é uma realização. E mais ainda é uma realização de ajudar o outro a realizar o sonho dele. Hoje eu estava numa formatura que tinham alunos do Voe Alto também. Eu estava numa formatura de comissários. Olha que legal. E eu fico muito feliz. Parabéns. Muito feliz, muito feliz. Que legal. Lu, parabéns. Obrigada, parabéns pelo seu pra depoimento, nós. Sua história, essa sua alegria. Esse reencontro depois de 30 anos e saber... Né? Acabei sabendo tudo que você faz, o que você é hoje aqui nas câmeras. Sim. Então, muito feliz, desejo muita sorte, muito sucesso para você ainda nessa a caminhada que ainda perpetua por aí. Sim, então, parabéns. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Não deixe de dar seu like, deixe os comentários, a gente vai colocar na descrição aqui os links dos cursos, as redes sociais da Luciana Lopes. Comente, compartilhe e fique com a gente. Hora Bar Podcast. Até o próximo episódio. Valeu! Até.